RAM Webcom, alternativa, independente. Fala galera da RAM Webcom, tudo bem? Começando mais um quadro especial, O Grito, entrevistando bandas e artistas que fazem a diferença no cenário musical, tá certo? Lembrando que a RAM Webcom é transmitido direto aqui do All Music Studio no Tatuapé, Rua Tijuco Preto, 1148, tá certo? Também o apoio de mídia Webcom, ok? Hoje, com uma galera especial aqui, pessoal que faz a diferença na música, 20 anos, mais de 20 anos na estrada, né? Se consolidando como uma das grandes bandas do metal nacional. Banda Pop Javali. E aí galera, Uou! Tudo bem? Primeiramente, queria agradecer, né, a disponibilidade. Sei que os caras vieram de longe, né? Vieram de longe, pegaram o trânsito e tudo mais. Toda aquela coisa que São Paulo nos proporciona, né? Tudo que é diferente pra gente, né? Mas tudo bem, galera? Tudo bem, ótimo. Legal, Prazer obrigado. estar aqui com você no seu programa aí. Estamos aí, firme e forte. Vocês foram formados em 92. Tá faltando o Marcelo Friso, né? Que ele não veio, mas Sim, teve espiritualmente estamos. compromissos lá e não pôde vir, mas... E eu tô aqui com Lux Rasmussen. Rasmussen. Esse sobrenome já te deu problema? Não. Algumas vezes. E com o Jaeder, né? Jaeder Menossi, né? Muito obrigado. Obrigado a você, prazerzão, tá aqui falando pra você e para os seus fãs aí, fãs aqui do RAM Radio. É isso aí. Nesses 20 anos de estrada vocês passaram por bastante coisa, né? Os anos 90, né? E muitos falam que os anos 90 foi um pouco complicado na cena metal. Eu queria saber como vocês avaliam a cena do metal dos anos 90 e hoje, nesses 20 anos, quase 20 anos de estrada, né? E como é que começou, né, a banda e todo esse projeto? Fala um pouco pra gente. Bom, no nosso caso, Pop Javali, falando assim das nossas vidas pessoais, o que mudou de 20 anos atrás pra cá é o seguinte: quando a gente ia no shopping antigamente, a primeira loja que a gente ia era na loja de CD, né? Ver se tinha alguma novidade, isso. Hoje, quando a gente vai no shopping, a primeira loja que a gente vai é na farmácia, né? Ver se surgiu alguma coisa, algum remédio novo para muscular, sem dor de cabeça, né? Mas, voltando lá, a gente no começo, eu e o Lox, a gente tinha uma loja e a gente participava de muitos eventos, né? Então, surgiu essa vontade de a gente... ter uma banda nossa, mas a gente já estava meio saturadão de cover na época, né? E a gente queria fazer um som próprio e tal. E a loja não foi pra frente, mas a banda foi, né? Então, daquilo ali surgiu, foi o alicerce para onde a gente tá hoje. E o Marcelo Friso já era um baixista que a gente conhecia de outras bandas, é um músico muito, muito bem conceituado já na época, né? E assim, com essa vertente de composição já se destacando, e a gente foi convidá-lo naquela ocasião e ele aceitou de pronto. Enfim, ele já tinha algumas composições e dali a gente partiu já com esse gosto de compor. Eu já tinha alguma coisa também e estamos aí até hoje, muitas composições assim que a gente foi fazendo. Eu acho que esse aí é a gasolina nossa, né? Que são as composições. E enfim, até hoje, depois desse disco lançado, já temos muita coisa nova. E no caso dos anos 90, mais especificamente sobre a sua pergunta, eu acho que teve algumas mudanças ali. Acho que a mudança um pouco do grunge, algumas influências novas que surgiram ali. Mas eu acho que através de algumas bandas que se mantiveram sempre altivas, o metal, o heavy metal, o hard rock, outros estilos aí sempre tiveram representados. Talvez não naquele mainstream que mereceram nessa fase, né? Mas eu acho que foi uma transição e hoje em dia eu acho que também pela internet, uma série de coisas, eu acho que está bem heterogêneo e acho que existe espaço assim para todo mundo, né? É questão de realmente a gente buscar aí essas parcerias e pessoas afins, né? E os espaços aí onde a gente possa ter um destaque. Legal. O Lox, a gente tocou num ponto interessante, né? Que ele falou que nos anos 90 vocês iam na galeria, né? Eu sou um pouco mais novo que você, mas eu peguei um pouco essa época. Como é que agora você diz essa transição do disco, do trabalho, né? Do físico pro virtual, né? Como é que vocês trabalham isso com o público, né? Então, essa mudança foi muito rápida. Eu acho que para o mercado em geral, não só para as bandas, mas para as gravadoras, produtores e todos que trabalham no ramo de eventos,
sentiram essa mudança do dia para a noite praticamente, porque começou na fita cassete, no LP, de repente veio o CD, daqui a pouco já veio o DVD, daqui a pouco, de repente nós estamos numa era que não se vende quase mais CDs, tudo internet e isso desbancou uma indústria que girava em torno da música, não só do rock, mas desbancou uma indústria e isso aí está se reformulando hoje. O pessoal está se adaptando, assim como a gente também, se adaptando a essas novas mídias, essas novas contornos, né? Antigamente, realmente, o negócio era físico, você, para uma notícia chegar, por exemplo, no seu ouvido, tinha que rodar telefone, você vê pelo jornal, boca a boca, né? Tinha que ser o boca a boca. Hoje, a gente está falando aqui, olha que você postar, do outro lado do mundo a pessoa já consegue ver a gente. Então é uma mudança, uma coisa legal, mas só que tem que ser bem trabalhada hoje em dia, né? Tem muita coisa e todo mundo resolveu fazer tudo ao mesmo tempo, né? Verdade. Então hoje todo mundo tem banda, todo mundo tem produtora, todo mundo tem não sei o quê. E não é bem assim, né? O mercado continua o mesmo, e eu acho que quem se destaca são os produtores criativos, as empresas sérias, as bandas de qualidade. Isso não muda, isso pode ser que uma banda ou outra faça sucesso do dia para a noite, porém se ela não tiver conteúdo, no próximo dia ela já não vai existir mais. É verdade. Vocês lançaram The Game of Fate em 2014, né? Foi com a produção do Buzik, né? Sim. Eu queria saber o seguinte, como é que foi, né, essa relação, trabalhar com eles, e se de alguma forma, claro, de uma forma positiva, teve alguma influência deles na produção do CD? Né? Não, sem dúvida. Acho que para nós, além de tudo, foi uma grande oportunidade. Era algo que a gente queria para esse disco, né? Trabalhar com produtores mais experientes e realmente alguém que olhasse o nosso som de fora e que... porque todo mundo se envolve com a sua produção, com a sua música. Então, às vezes, você acha que está tudo perfeito ali. Então, é legal, assim, produtores desse quilate, desse grau de experiência, de expertise, para dar ali dicas pontuais, assim, que foram assim de grande valia para a gente ali no processo, né? E o resultado também final, né? Depois da mixagem, toda a produção, masterização, enfim, a satisfação que a gente tem, né, de ouvir e ver como que vale a pena, assim. E também facilita assim, como eles também são músicos e além de tudo são referências pra gente aí, pessoas que a gente tem como espelho. Eles têm muito bom gosto também, né? O estilo que a gente faz é um estilo que eles já também mais ou menos, na verdade a gente tem muita influência assim deles, procura tem algumas referências assim, e isso ajudou porque para eles assim foi uma coisa assim que eles já têm no dia a dia ali, já trabalham mais ou menos com aquele estilo, né, que seria o que a gente está buscando, né? Da torcer é um power trio também, né? Exatamente. E enfim, acho que foi muito válido, acho que realmente a gente ficou muito satisfeito e enfim, esperamos que numa próxima oportunidade aí, dentro do possível, a gente possa dar continuidade aí, porque a gente realmente foi muito prazeroso o processo ali, também pela tornar mais amigos, enfim, né, uma amizade que surgiu a partir dali. Legal. Uma passagem, eu acredito que para vocês muito especial foi a abertura, né, pro show do Deep Purple, né? Eu queria saber, né, o que é a importância, é óbvio, né? A resposta vai ser óbvia, né? Para uma lenda do rock. Mas o que isso significou para as portas se abrindo para vocês, se teve algum resultado, né? Eu queria saber um pouco. Quem produziu esse show do Deep Purple é uma pessoa muito influente, envolvida em grandes produções. Hoje não está muito na música, está mais voltada para o teatro. E então ela meio que abandonou a parte musical. Porém, ele demonstrou muita confiança na nossa banda, gostou muito da gente como pessoa também e achou que o estilo combinaria para a gente estar fazendo essa abertura. E a gente foi convidado, aceitou de pronto, porém até hoje não caiu a ficha. Imagina, né? Porque, eu tinha 12 anos de idade, eu ouvi esses caras, 13 anos de idade eu ouvi no Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin.
e de repente você está no palco, cara, você encontrar o Ian Gillan dá a mão para você e você fala, nossa, é o cara mesmo. Então, na época, foi assim uma coisa que é inexplicável. Porém, quanto ao abrir portas que você citou, eu acho que não a banda consegue uma visibilidade através desses shows. Mas eu acho que abrir portas não é tanto você estar participando de um evento ou de outro, e sim você está fazendo um trabalho de marketing, um trabalho conjunto com isso aí, para você conseguir isso. E na época a gente não tinha. A gente estava lançando o primeiro CD e foi uma coisa meio que no susto, então a gente não teve esse respaldo pós-show para a gente conseguir abrir algumas portas, entendeu? Hoje que a gente está vendo isso e conseguindo agregar, por exemplo, algumas aberturas com alguns markets que a gente tem feito, e aí sim estamos conseguindo abrir portas, inclusive por exterior que nós estamos indo agora, tal. Mas é uma experiência que você vai adquirindo com o tempo, né? Mas foi muito legal, até hoje, como eu te falei, não caiu a ficha ainda que a minha bateria estava montada do lado do Rampage. Legal. E a hora de tirar a bateria, os road falaram, é para levar tudo. Os caras falaram, não, leva tudo. Aí olha que eu olhei para trás, os caras com o tom do Ian Pace na mão, né? Eu falei, pô, não, esse Mas não, cara. teve algum contato com eles, assim? Como Teve. Eu falei para ele que eu era fã dele, aliás, meu filho fez a interpretação, porque eu não manjava muito de inglês. E aí ele fez a interpretação e falou, meu pai é muito seu fã e tudo mais, só que ele não fala fluentemente inglês, né? Aí ele foi muito receptivo e falou assim, não tem problema, também não falo muito português, Legal. tá tudo certo. Agradeceu, mas foi muito legal, cara. Bacana. Foi bacana nesse sentido. Deixa eu falar agora, em relação ao nome da banda, né? O nome da banda acho que eu nem costumo perguntar muito, porque é algo muito peculiar e cada banda geralmente não tem uma explicação, né? Sai de uma coisa natural. Mas eu achei Pop Javali uma coisa legal, porque o som que vocês tocam não tem, num bom sentido, tá? Não tem muito a ver com o nome. Nada E eu a ver acho com o isso nome. legal pra caramba. Eu queria saber de você o seguinte... alguma vez você já sofreu algum tipo de problema com o empresário, com algo negativo? Pera, sabe, esse nome não combina. Já teve algum problema desse com o nome? 99% das vezes. Sério? Não, Só, né? Na verdade, assim, a questão do nome é que a gente meio que enjoou meio assim desse estereótipo aí que as bandas tinham que ser aqueles nomes pomposos para que, né? Cheio de Mortification of indecifráveis. Destruction, né? Dream Theater, quando saiu Dream Theater tinha Dream Alone, Dream Together, Você traduz Dream Theater. né? Dream All Night, então tinha 700 bandas, então assim, a gente meio que sempre valorizou mais o conteúdo, e nesse caso assim, para nós foi um nome realmente que desde o começo assim a gente agradou, e por isso mesmo, a gente não acho que o conteúdo que vale mais, né? Se fosse por isso aí, pô, tem tanta banda aí, no caso o que nos favorece esse nome? Você vê uma banda com um nome desse grande, o cara vê lá a banda, pô, vai pra casa, já esqueceu o nome. No nosso caso, a gente toca, o cara pode até ir meio com o pé atrás pro show, mas depois que ele vê o show, Guarda ele o nome. nunca mais esquece a banda, por causa do nome. E, enfim, assim... Pode ter aí um ou outro que torce um pouco o nariz por causa do dizer pop no nome, né? E isso aí não tem nada a ver. O cara às vezes pensa que é um som pop por causa disso, né? Mas não tem nada a ver. A ideia é popularizar assim, o javali como animal aí dentro do seu sistema, do seu ecossistema, na sua savana, né? E essa que é a ideia nossa. Então o nosso som remete a isso, né? Que você tem que ser original. Eu acho que a gente busca essa coisa, apesar de que tanta gente já fez tanta coisa, é difícil fazer algo totalmente original, né? Mas acho que com tantos anos assim a gente foi chegando no nosso estilo, né? E hoje em dia a gente acho que tem a nossa marca. Então, no caso, esse nome só nos ajuda a impor essa marca registrada, essa característica. Sabe que eu acho que as pessoas não se apegam muito, eu não sei considerar? Não sei se acho que elas não traduzem os nomes das bandas, né? Porque às vezes tem umas bandas gringas Exatamente. que tem uns nomes nada a ver. Por exemplo, Deep Purple, né? Por exemplo, Def Leppard. É uns nomes assim que o cara acho que não se apega, né? Eu acho que isso é que eu achei muito legal, né? Às vezes é mais pela sonoridade, né? E no nosso caso também, que é o Pop Javali, a gente acha um nome que tem uma sonoridade legal
e quebrar aquele estereótipo mesmo, que tem que ser aqueles nomes super complexos para, sabe, passar uma impressão de que você... Ou um nome em latim, né, que é muito comum, né, para dar aquela sobriedade. Eu acho que não, o importante é realmente o que você faz, o que você acredita, né, e isso aí tá tudo realmente espelhado nesse nome aí que a gente escolheu. Bacana. Eu, como jornalista, fiz a minha lição de casa e fui pesquisar, né? Vi outras entrevistas que vocês deram para outros veículos e tal. E numa delas eu pesquei, não lembro qual, que vocês dizem que o som de vocês têm um canto em inglês, né? Buscar um público lá fora e hoje em dia a gente tem, como você falou, todo mundo tem acesso a tudo, né? O som de vocês está até na Indonésia, né? Pensando nisso, quando vocês vão compor, vocês pensam nesse possível público, né, que vai estar na Indonésia, que vai estar nas Ilhas Fiji, sei lá, ou não? Vamos compor a mensagem que vocês passam, né? Pensando nesse público, ou vamos compor, lançar e o que aconteceu, aconteceu. Como é que funciona isso? Essa daí é uma questão assim, quando a gente estava conversando agora de pouco, que a internet dá acesso ao mundo, lógico, uma coisa que a gente compõe aqui, daqui a pouco está em todas os meios de comunicação e do outro lado do mundo está se ouvindo. Eu acho que quando a gente fez o som em inglês já era para ficar uma coisa que combinasse com o estilo do som que a gente faz e também fosse uma coisa que pudesse levar a gente mais longe, além das nossas fronteiras mesmo. A gente pensou em fazer uma coisa internacional, porque combina mais com o estilo da banda. Agora, o que a gente não esperava é que ia ter esse acesso de Indonésia, de outros lugares inimagináveis quando a gente compôs as músicas e lançou as músicas. Mas é interessante isso, cara, porque é uma maneira de você estar divulgando o seu trabalho, passando sua mensagem para outras culturas, para outros povos. E as nossas letras, elas não têm mensagens críticas, elas não têm uma coisa de negatividade, você entendeu? Ela não envolve política, é uma coisa assim, do dilema da vida, do dia a dia, de cada um. Verdadeira de vocês. É uma coisa da gente mesmo. Então, eu creio que quando a gente está passando essa mensagem, é uma coisa que tanto faz uma pessoa que está nos Estados Unidos, quanto uma que está no Japão, ou aqui no Brasil ouve, e consegue entender a mensagem, se identifica com a letra, e quem gosta de rock, lógico, também pelo som, né, pela sonoridade. Mas era uma coisa que a gente não fez pensando em estar lá em certos lugares, mas que acabou acontecendo e a gente fica muito feliz com isso. Mas sim, Só para complementar então, na parte da composição que quando as músicas são compostas, isso aí é coisa que está no nosso coração, na nossa cabeça e tal, e flui ali, geralmente surge alguma ideia ali, um esboço de ideia, e isso é apresentado para a banda, né? Mas assim, não tem nenhuma pretensão, assim, ela é aquilo que a gente recebe, ele está recebendo na hora ali, você acaba, né, sendo um veículo para aquilo, para aquela inspiração, você acaba, vou gravar isso aqui para não perder essa ideia e tal, depois a gente discute em banda, vê se vale a pena, mas assim, com o tempo parece que se cria uma certa roupagem, né? Um certo padrão, na banda que, por mais que as músicas sejam diferentes, você percebe que aquilo que você cria já está meio dentro de um padrão que é o estilo da banda, né? Acho que a coisa vai padronizando. Então às vezes a gente também percebe que tem uma coisa que parece que está fugindo um pouco, a gente também já aborta também, e enfim, né? A ideia é a gente procurar também não sair muito do que é a nossa proposta mesmo. Legal. Hoje em dia a gente tem principalmente para banda própria no Brasil, é um pouco complicado a questão do mercado, espaços de casas, né? E há uma crítica de várias bandas, né, que vem aqui no programa, a gente conversa, em relação a uma certa disputa que tem com as bandas covers, né? Que todo mundo tem que ter seu espaço. Como é que vocês encaram isso no caso de vocês aqui no Brasil, né? Vocês enxergam como uma rivalidade que roubam espaço, ou acho que não? Vocês acham que cada um tem espaço para todo mundo? Cara, isso aí é uma coisa interessante de você expor, né? É um debate que não tem fim, e quem está na banda cover vai defender a banda cover, e quem está do outro lado vai defender o outro lado. Mas a gente tem que se pensar da seguinte forma: aqui no Brasil, aonde que uma banda cover toca? Toca
nas casas noturnas. Casas noturnas precisam sobreviver, precisam levar gente. E às vezes a banda autoral não tem uma visibilidade que tem as bandas AC/DC, por exemplo. AC/DC cover, você vai aqui em São Paulo, se você for em 20 bares, pelo menos 10 vai ter uma banda tocando AC/DC cover, assim, entendeu? Então a banda que está tocando AC/DC cover não precisa ser uma banda, não precisa ter o trabalho de compor, porque o AC/DC já existe, eles só estão tocando música dos caras ali, você entendeu? Então eles são intérpretes, precisam sobreviver também, e eles estão fazendo ali uma música que eles gostam, curtem, e estão dando lucro pro dono do bar, sem o dono do bar ter que gastar uma fortuna para divulgar uma banda autoral, você entendeu? Que são poucas as que estão no topo da cadeia alimentar, né? Que não precisam disso, você entendeu? As outras precisariam investimento, precisariam gasto. E nós estamos no mundo do consumismo, né, cara? Hoje o cara quer abrir a casa dele, botar a banda lá para tocar e vender as coisas pra galera. A galera que vai lá, eles vão lá para azarar umas minas, tomar uma bebida e curtir uma música lá legal, que às vezes nem é tão legal assim, mas satisfaz o ambiente, o dono da casa, o dono do bar. Qual a posição da banda quanto a esse aspecto? Eu acho que a banda autoral, cara, no Brasil sempre foi mais complicado. Cantado em português, cantado em inglês, do estilo mais pop, do estilo mais rock, mais heavy. Porém, a cultura nossa atrapalha muito isso aí. Deixa a banda autoral em segundo plano, porque não tem essa cultura da busca. Até falei com seu parceiro de jornalismo aqui, e hoje em dia o pessoal consome o que o rádio empurra, que a TV empurra, que a internet está ali fácil, você entendeu? Então não tem essa busca. Isso era coisa dos mais antigos, né? do pessoal que vivia em prol de... saiu o CD do Saxon. E na loja comprar, né? Vamos lá buscar. Ritual. Tinha um Tinha ritual, aquele né? ritual, cara, dos músicos. Hoje em dia já não tem mais isso. Então, eu acho que é uma briga desnecessária, que a gente nem entra, assim, entendeu? Você não acha que aí se quiser responder ou não, que aí há um conformismo do público mesmo, que às vezes tem receio de ouvir o novo, então o cara acha que é melhor, ele vai sair da casa dele no sábado à noite sabendo que ele vai ouvir um AC/DC cover do que ouvir uma banda pop Javali, que é muito boa, só que ele não sabe o que ele vai encontrar. Talvez tenha, se vocês não concordam. Acho que Então, essa é a parte que eu te falei, da parte cultural. O povo não busca novidade. Nós, como músicos, é obrigação nossa, a gente tá indo atrás, descobrindo novas influências, descobrindo novos músicos. Tem gente boa ainda fazendo muita coisa legal pro mundo afora, e a gente busca isso, porque isso faz parte das nossas influências, e é através disso que a gente evolui musicalmente. Só que quem não é músico, quem não vive da música, por exemplo, o cara não tem essa busca, você entendeu? Ele quer o mais fácil, ele quer o que ele pode consumir ali agora. Tem ali o Iron Maiden, vamos assistir o Iron Maiden. Ele vai ficar sabendo de uma coisa quando muita gente comentar com ele. Exatamente. Né? Não porque ele... Né? Até assim, a propósito disso, a gente teve uma experiência interessante agora em Cascavel, no Paraná, que a gente fez uma tour com o Dr. Sim, né? Uma tour pelo Paraná. E em Cascavel tinha uma banda também, além das nossas, do Dr. Sim, do Pop Javali, que era uma banda que tocava cover, assim, de clássico e tal, né? E você via que era aquele público que estava ali, era um público mais que estava ali para ver a banda cover, né? E quando a gente tocou e tal, o pessoal gostou e tal, então você vê como que é, né? Às vezes é questão de... É que nem aquela coisa, né? Vamos supor, uma comida, o cara não come tal coisa, mas nunca experimentou, né? Então, tipo assim, o cara, sabe assim, como que ele vai falar que é ruim se ele nunca ouviu, né? Então ali, foi um negócio interessante que o pessoal adorou o som, e então você vê que assim, é questão de também chegar nas colocar, ter oportunidade, na verdade, que é tipo assim, às vezes o cara cria aquela barreira, porque não queria isso, eu queria mais um som pra fazer a minha trilha sonora da noite, mas não é bem por aí, a questão é ter a oportunidade disso, essa informação chegar. Eu acho que
Tem um pouco disso também. E aí é um ciclo vicioso, porque daí para essa informação chegar, o dono da casa tem que apostar em você e bancar você ir lá tocar, e o cara já fica meio assim, não, porque de repente vai ter prejuízo. E até também outra experiência foi interessante. E esse pessoal dessa banda que tocou, todos eles têm banda de som autoral. Então, você vê, os caras têm que tocar cover para poder ter oportunidade, né? Não, às vezes até para ter oportunidade de tocar, porque a gente sabe, a gente tá no dia a dia aí fazendo contato para marcar datas, shows, né? E você vê a dificuldade que é para você conseguir agenda sendo uma banda autoral, né? Então tem muita gente que às vezes o cara desiste, desencana, né? O cara fala, meu, não consigo. Então o cara, assim, pra mim, ele até toca com a banda dele, mas os eventos são muito espaçados. Então pra ele ter uma atividade ali, muitos acabam entrando numa banda cover ali e tal, e pra ele poder ter atividade. Alguns também dependem disso aí profissionalmente, enfim, né? São várias situações, mas acontece isso também, que é uma coisa surpreendente. Agora, é uma pergunta para você, por exemplo, que trabalha com o meio de comunicação. No Brasil, nós temos não sei quantas mil rádios, que seja FM, que seja web rádio. Quantas são destinadas exclusivamente a rock and roll? Pouquíssimas, a grande maioria. Acho que 2 ou 3. É questão de mercado, né? Mas eu acho assim, se as rádios também apostassem um pouco nisso e fossem mesclando, por exemplo, olha, as tradicionais, as conhecidas, e nesse ter um programa, tem 1 ou 2 rádios aqui em São Paulo que fazem isso, assim, e ainda é uma concorrência muito grande, porque a quantidade de bandas é muito grande. Agora, imagine se tivesse umas 20, 30 rádios fazendo isso, aí você ia conseguir englobar isso, essas bandas de autorais junto com a programação das rádios, e ia num crescente. As pessoas iam poder ter oportunidade de conhecer outras coisas, entendeu? E não só os estilos aí banais aí que tocam o dia inteiro, né? Verdade. Gente, primeiramente eu queria agradecer muito, tá, a participação de vocês. Passou rápido, né? Eu falei que é pouco. É demais, assim, acho que vocês vieram de longe, eu acho que isso que a gente tem que valorizar, né? E a gente aqui da RAM, com as portas sempre abertas, agradecer a Suzy também, então do Dharma, que fez essa ponte. E é isso. Mensagem de vocês aí, pode falar o que vocês quiserem, pode falar palavrão, pode xingar, pode falar o que quiser. Vamos xingar? E óbvio, dar o contato de vocês e falar um pouco. Se tiver agenda, pode falar. A RAM é de vocês. Bom, agradecer novamente ao Alan, ao Renan e galera de Campinas. Estamos aí dia 8 de agosto no Sebastian. Quem puder prestigiar, não vai se arrepender. Vamos fazer esse bota fora para essa turnê nossa aí da Europa. Inclusive vamos estar apresentando algumas inéditas em primeira mão, que vão sair no nosso próximo CD. E quem puder prestigiar, fica aí o convite. E muito obrigado novamente a vocês da RAM Radio. É isso aí, obrigado. Eu ganhei aqui, ó, kitzinho deles aqui, vou até mostrar pra vocês aqui, ó. CD, tudo. Tem camiseta também que a gente vai sortear na RAM, então aguardem aí. Wow, yeah! Tem adesivo também. Oh, yeah! Tem paleta, a paleta é minha, tá? A paleta é minha. E é isso aí, obrigado. Obrigado, Alan. Valeu, galera. É isso aí.